Olá, estamos aqui na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para mais um Prosa Sem Censura. Estamos muito contentes de ter vocês aí para nos acompanharmos hoje. Hoje nós temos uma convidada muito importante, Liz de Freitas Coutinho, que fez uma tese de doutorado a respeito do silenciamento e da aposentadoria de professores da Escola de Comunicações e Artes durante a ditadura militar. Então, foi uma tese que foi tema do Jornal da USP e que tem tido uma repercussão grande aqui dentro, porque ela trabalha com documentação, com história de vida, com entrevistas, etc. Liz de Freitas Coutinho, que vai ser entrevistada por mim, Cristina Costa, coordenadora do OBCOM USP, e o Walter de Souza Júnior, que é nosso pesquisador colaborador. Então, vamos lá. Liz, como foi que você se interessou por estudar a censura? Olha, na verdade, o meu ingresso no tema não foi pela censura exatamente, mas foi pelo período. Eu sempre quis estudar o período da ditadura militar, era uma coisa que me fascinava desde a época da graduação em História. E aí, na época da graduação, eu comecei a estudar o teatro. E aí veio a censura ao teatro, foi algo que me interessou, tentar entender como o cerceamento acontecia. A partir da censura ao teatro, eu comecei, obviamente, ingressei no grupo do OBCOM, né? Comecei a também pesquisar um pouco mais em documentos oficiais, e isso me trouxe a memórias, a outros temas que, de certa forma, também estavam juntos. Eu fiz várias entrevistas para o meu mestrado, e essas entrevistas, essa questão das memórias, foi o que me levou também até o projeto Memórias da ECA. A partir do projeto Memórias da ECA, eu comecei a ter o interesse e verificar na documentação da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que havia alguma coisa interessante na história de alguns professores durante o período, principalmente nos primeiros anos da ECA. E aí, o tema da censura, então, sempre esteve permeado na minha pesquisa. Uma coisa foi levando a outra, não foi nenhuma coisa assim, escolhi. Eu acho que eu fui escolhida. Então, Liz, como boa historiadora, você adora uma fonte primária, né? Então Gosto. Foi essa documentação que foi a base do teu doutorado. Me conta o que você achou de interessante lá, logo de cara, quando você teve acesso a esses documentos. Então, como que eu cheguei nesses documentos? Eu lembro que a gente fez uma entrevista com o professor José Marques de Mello, e ele comentou sobre que ele tinha sofrido uma cassação branca. Ele e outros professores. Eu achei aquilo muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido aquele termo, enfim, e nem nada sobre. A partir daí nós pegamos o processo dele de professor dentro da USP. E aí, verificando esse processo, eu vi que realmente aparecia também o termo cassação branca, tal, e o nome dos outros professores. Pegando o processo dos outros professores, aí eu comecei a cruzar esses processos e verificar que tinha sido mais ou menos na mesma época as coisas, como havia sido o desligamento desses professores, que a princípio parecia um desligamento absolutamente normal, mas que no retorno deles à USP é que você observa que eles foram anistiados. Mas por que eles foram anistiados? É porque eles haviam sido cassados. Então aí havia toda essa discussão e eu comecei a tentar entender como se conectavam toda a história deles, né, entre eles, e como isso aconteceu. Então o problema era de terminologia, não se usava a cassação, mas se anistiou aquilo que não foi cassado. Exatamente. Quais eram os professores que tiveram os processos estudados por você, Liz? Olha, eu estudei o processo do professor José Marques de Mello, professor Tomás Farcas, professor Jair Borim, professor Freitas Nobre, e a ressalva também que eu estudei foi o processo do professor Jean-Claude Bernadette, que foi um cassado
pelo AI-5, esse sim caracterizado de uma forma mais específica, diferente do caso desses outros professores. Quer dizer que você estudou 5 processos de professores da Escola de Comunicações e Artes, da USP, que durante a ditadura militar foram afastados das suas atividades docentes. Exatamente. Por contrato. Então, exatamente. E essa que é a parte interessante. Exceto o professor Jean-Claude Bernadette, os outros professores não tiveram seus contratos renovados. Alguns tinham até alguma justificativa, como o caso do professor Freitas Nobre, porque ele já era procurador-geral, ele tinha também sido eleito como senador, se eu não me engano, ou deputado federal, e aí ele queria acumular também o cargo de professor, e essa tríplice acumulação é que seria o motivo para o desligamento. Embora houvesse a ressalva de que outros professores também tinham essas acumulações e que estavam tudo ok, mas no caso dele não. Então, tem isso. Por exemplo, o professor Jair Borim teve o seu contrato desligado porque ele foi preso. Então, essa foi a justificativa, mas o porquê da prisão, enfim, cada um deles teve supostamente uma justificativa, mas todos entraram no mesmo bolo e no mesmo período. Foi isso que me chamou muita atenção. E o que me chamou a atenção também foi a documentação que encontrei sobre a assessoria especial ligada ao SNI, o Serviço Nacional de Informação, que funcionava dentro da reitoria da USP e que fazia uma espécie de uma triagem dos professores, quem deveria ser contratado, quem não deveria ter seu contrato renovado e por aí vai. Então, cruzando essas informações, o início dessa assessoria dentro da reitoria da USP e o período em que esses professores tiveram seus contratos não renovados, ou não foram renovados, né? Eu comecei a perceber que embora não possa falar que a ESE, de fato, os censurou, os retirou da USP, porque essa documentação foi queimada, pelo menos é essa a alegação, né? A gente percebe que existe alguma coisa externa nesse processo que ele não está completamente de acordo com o que seria o usual das renovações. Então, as renovações elas não ocorreram de forma normal. Você vê alguns comentários em partes de trás, olha, vem ao gabinete da reitoria imediatamente, você não sabe quem que falou aquilo, por que escreveu aquilo, e depois daquilo o contrato não foi renovado. Então, tem uma série de coisas, pequenos indícios que nos levam a algumas conclusões desse tipo. No caso específico do processo do professor José Marques de Mello, qual que foi a justificativa? Você mencionou lá que foi onde começou a pesquisa. Então, o professor José Marques de Mello, na verdade, ele não teve justificativa nenhuma. Ele foi simplesmente desligado. Ele teve um problema, mas não foi um problema oficial, isso é o que ele conta, que ele foi vigiado pelos órgãos de vigilância durante as semanas de jornalismo. Depois disso, ele teve a questão da apostila do LIDE, e essa apostila que levou ele a ter um processo interno na USP, mas ele foi liberado desse processo. Apesar dele ter sido liberado desse processo de sindicância, os amigos dele falaram para ele, olha, eu acho que era melhor você sair do Brasil por um tempo. E foi o que ele fez, ele conseguiu uma bolsa de pós-doutorado para o exterior, para os Estados Unidos. Ele ficou lá cerca de 2 anos, mas ainda assim ele ainda estava como contratado da USP, da ECA. E quando ele retornou inclusive com o objetivo de trazer ideias para pós-graduação aqui. Ele tinha todo um projeto. Ele teve a surpresa de que o contrato dele simplesmente não foi renovado. Ele soube na publicação do Diário Oficial, entendeu? Então ele ficou assim, porque supostamente poderia ter sido por conta da sindicância, mas ele não sofreu nada. E ele simplesmente o contrato não foi renovado.
Não teve nenhum motivo. Ele tentou argumentar, inclusive mandou uma carta explanando, né, por quê, etc., e ele nunca obteve resposta. Ele só retornaria depois da anistia, mas não como anistiado. Esse é um detalhe importante. A princípio, tirando Jean-Claude Bernardet, todos esses professores não voltaram como anistiados. Eles voltaram como... tiveram que começar de novo da base, na base da carreira acadêmica. E isso acontece quando? Quanto tempo depois da... Isso acontece na década de 80. Lá para 80, 81, cada um deles... Não são todos no mesmo ano, mas você observa que há todo um movimento dentro da ECA, principalmente no jornalismo, de tentar recontratar esses professores o mais rápido possível, quando a situação já parecia um pouco mais tranquila. Que é justamente quando a ESE aqui da USP ela começa a ser desarticulada, curiosamente. Né? Então, aí esses professores começam a ser recontratados a partir da década de 80. O último a ser recontratado, se eu não me engano, foi o professor Freitas Nobre, foi lá para 85, mas o processo dele foi muito mais longo, porque ele teve que brigar loucamente em relação do porquê ele não... A acumulação não era uma acumulação que era ilegal e comprovar isso juridicamente, enfim. Então, isso foi um longo processo. E ele nunca conseguiu obter a ideia de ser anistiado. Então, isso também foi algo que acho que pesou. Os outros professores, depois, de 85 para frente, conseguiram a anistia. Liz, durante a ditadura militar, houve diversas aposentadorias na USP, não só na ECA, mas em toda a USP. Sim. O que esses professores estavam fazendo que desagradava tanto o governo militar? Então, essa é uma pergunta interessante, porque quando eu comecei a ver sobre isso, alguns desligamentos pareciam, não estou falando do caso desses professores, havia muito dedo duro, algumas pessoas eram dedo duro aqui na USP. E que eles tentavam, de alguma forma, derrubar os seus oponentes acadêmicos, pessoas aquela hierarquia acadêmica que às vezes acontece. Então, tinha caso desse tipo, mas não era o caso desses professores. No caso desses professores, a gente vê que, primeiro, eles estavam na Escola de Comunicações e Artes. Era uma escola recém-formada. Havia um grande interesse naquele período, que era um período das tecnologias, da televisão, e o regime tinha interesse, sim, em formar de acordo com as suas diretrizes. Então, como a USP, a reitoria, já era gestada também pelo regime militar, a ideia era tentar restringir um pouco a ECA, já que a FEFELESH já era um pouco mais aberta. Então, quando esses professores entram, eles são um pouco fora da curva, mas eles não são os únicos. Eles não foram os únicos embora eles em algum momento falem, eu fui cassado, por isso aumentem um pouco a sua importância, a sua relevância, mas quem sou eu para falar que não foram relevantes? Mas, na verdade, tem a questão do quanto eles incomodavam o regime, às vezes, sua posição política, no caso do professor Freitas Nobre, isso é óbvio, isso é claro. Professor Thomas Farkas, por exemplo, ele era dono da fotótica, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, ele tinha ligações, mas ele era um simpatizante do comunismo, isso também era algo que era, por isso ele era considerado um comunista moderado, quando você vai ler documentação do DOPS, por exemplo, ele era considerado um comunista moderado, seja lá o que isso queira dizer. Então, assim, as razões eram as mais diversas do porquê que esses professores chamavam tanto a atenção e porquê que eles incomodavam tanto. Não dá para dizer, foi isso,
mas de alguma forma eles eram fora da curva. Nós poderíamos dizer que eles também serviam como exemplo para os outros professores que ficavam aqui? Ah, sim. Toda cassação, ou toda não renovação de contrato significava alguma coisa para quem permanecia. Do tipo, estamos de olho, ande na linha, porque o próximo pode ser você. Então, é uma ação cotidiana, era uma ação, essa ação do regime militar, né, dessa vigilância, dessas ações de coerção, de interdição, elas não eram ações assim bombásticas, ou elas eram sutis, elas eram corriqueiras e até naturalizadas. Ah, não teve contrato renovado, ok, ali também não teve. Pode acontecer com um, pode acontecer com outro, mas era para justamente manter todo mundo pianinho. Sob controle. Sob controle. Liz, você acha que essas cassações, que foi por um tempo longo, afetou a produção científica aqui na ECA? Então, o professor José Marques de Mello comenta que uma das pesquisas que ele tinha em curso, por exemplo, ela nunca foi para frente quando ele retornou. E quando ele retornou, as condições que ele tinha de pesquisa já não eram as mesmas. Né? Inclusive, o período já não era o mesmo, o recorte já não era o mesmo. Então, assim, até que ponto, realmente, eu acredito que sim, interferiu sim. Mas esses professores não deixaram de produzir fora da ECA. Nas suas devidas categorias, nos seus devidos espaços, né? Lógico, por um grande período eles tiveram que agir de uma forma, às vezes, o professor Marques de Mello fala que ele, por muito tempo, não conseguia achar emprego. Nenhuma faculdade o contratava. Por quê? Não porque ele não fosse uma pessoa incrível, um profissional, mas porque ele já tinha, os órgãos de segurança falavam, olha, não, aquele ali não pode ser... É como se eles estivessem numa lista... Um estigma, né? Estigma, exatamente. Ele e vários professores. Então, assim, por um período, eles tiveram essa questão. E isso é complicado. Muito bem, Liz. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui e pensando que a censura é um tema realmente bastante amplo, que envolve as artes, envolve o jornalismo, envolve a ciência. E lembre-se, nada é melhor do que o diálogo. Nada é melhor do que posições diferentes a respeito de um mesmo tema, para que possa surgir daí esclarecimento e informação. Não deixem que aquilo que vocês vão ouvir, ver, assistir, ler, deixe de chegar até você. Nós vamos continuar aqui, aguardando vocês.